Bom dia, graça e paz, Igreja Batista Peniel. Mais uma vez estamos aqui na EBD, Escola Bíblica Dominical, classe manancial, para mais uma aula. Voltando aos nossos estudos, nós estamos estudando a revista Conflitos da Vida, né? Nós estamos no capítulo 10, que é um assunto bem importante no momento, que é na hora da enfermidade e luto. Nós estamos aprendendo sobre a morte, sobre a enfermidade. Tivemos vendo na semana passada a primeira aula, né? Nós falamos sobre diversas enfermidades que passou pelo ministério de Jesus, pessoas que foram curadas, pessoas que não foram curadas, e hoje nós vamos entrar mais no assunto sobre 3 caminhos que a enfermidade nos leva, né? Nós terminamos a aula falando que hoje nós estaríamos neste assunto, que é os caminhos da enfermidade. Você pode nos acompanhar com a revista, os irmãos que têm a revista da classe manancial. Nós vamos falar sobre os caminhos da enfermidade, amém? Antes de começar, a gente vai estar orando. Vou convidar os irmãos para curvar suas cabeças junto comigo para a gente iniciar a nossa aula, amém? Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra, estarmos meditando, Senhor Deus, na Tua vontade, no Teu querer e aprendendo de Ti, Senhor. Pai, que essa palavra venha a trazer conforto aos nossos corações, entendimento, Senhor Deus, pela Tua vontade, Senhor Deus, e sabemos, meu Pai, que dependemos totalmente do Senhor, dependemos da Tua graça, dependemos, Senhor Deus, da Tua misericórdia, e necessitamos, Senhor Deus, do Teu amor, Pai. Nos envolva, Senhor Deus, com Teu amor, nos envolva, Senhor Deus, com o Teu Evangelho, Senhor, que foi deixado para nos orientar, para nos instruir nessa vida, Senhor Deus. Pai, sabemos, meu Pai, que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável para todos nós, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, sempre contar contigo, estarmos, Senhor Deus, plenamente confiantes, Senhor Deus, no Teu agir nas nossas vidas, Pai. E as pessoas, meu Pai, que ainda não Te conhecem, Senhor Deus, que elas possam, meu Pai, entregar as suas vidas a Ti, Senhor Deus, que elas possam sentir a paz, Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor Deus. Esteja conosco agora, Senhor Deus, esteja com todos que estão assistindo a aula, papai, esteja comigo, papai, que eu possa falar aqui o Teu querer, a Tua vontade, Senhor Deus, que seja expressado através da Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, nós vamos continuar aqui. Eu tinha falado que nós íamos continuar a aula, iniciamos na semana passada. Hoje nós vamos ver os caminhos da enfermidade, né? Esses caminhos são 3. Existem 3 caminhos que a enfermidade nos leva, né? A enfermidade, ela pode ser curada, a enfermidade, ela pode permanecer e a enfermidade, ela pode gerar a morte. E hoje nós vamos estudar aqui essas 3 condições da enfermidade. Iniciando aqui o primeiro parágrafo, os caminhos da enfermidade, diz assim: podemos considerar 3 possibilidades que a enfermidade é capaz de produzir em uma pessoa. Comumente, queremos alcançar a cura. É normal que quando estamos enfermos, nós queremos alcançar a cura, né? Mas Deus ele é soberano e nem sempre realiza a nossa vontade. Mas por quê? Né? Nós falamos muito sobre a soberania de Deus na semana passada e a gente tem uma conclusão que a Bíblia ela ensina, nós falamos isso, que as enfermidades e a morte fazem parte da vida humana. Isso é fato, nosso corpo ele é corruptível, né? Nosso corpo não é para sempre. Esse corpo que hoje nós temos é um corpo que adoece, é um corpo que não é imortal. Então, quando Deus fez a criação, ele nos disse que nós nascemos do pó e do pó retornaremos, né? Então, quer dizer,
que nós somos pó e cinza. Então, esse corpo, ele padece. Independente da decisão tomada pelo Senhor, sempre teremos na adversidade da doença a oportunidade de conhecer melhor a Deus. Jó pôde crescer muito em sua fé com a morte dos filhos e com a enfermidade. É dele o clássico testemunho. Em Jó 42:5 diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. É sempre importante aprender lições com Deus na hora da enfermidade, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa. Recordemos que nossa vida aqui na Terra não é infinita e que em determinado dia iremos para a glória, amém? Com o Senhor. Ainda que soframos profunda dor na enfermidade e pela perda através da morte, temos esperança. Em breve, se estamos em Cristo, cantaremos o cântico da vitória definitiva. Estaremos num corpo incorruptível com o nosso Senhor na glória, na eternidade. Amém? Aqui Jó, na história de Jó, muitos conhecem a história, mas vocês podem estar lendo lá, né? A história de Jó. Jó era um homem íntegro e reto, né? Tinha sua família, tinha posse, né? Era um homem próspero e de repente ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu sua família, perdeu seu gado, a sua plantação e ainda assim ele teve uma enfermidade terrível, né? E diante da enfermidade, Jó nos ensina que ele continuou íntegro e reto diante do Senhor. E quando ele diz, meus ouvidos já tinham ouvido o teu respeito, além de ele ser um homem temente a Deus, o que ocorreu durante essa enfermidade e esse sofrimento de Jó? Ele teve uma intimidade tamanha com Deus, ele aprendeu muito com o Senhor. Então a revista aqui está dizendo que é sempre importante aprender lições com Deus na hora da enfermidade, mesmo quando a vontade de Deus for diferente da nossa. Amém? O primeiro passo aqui é a enfermidade pode ser curada, continuando aqui na lição. A cura poderá ocorrer de forma milagrosa ou por meio de recursos da medicina. Uma pessoa pode ser vítima de câncer e estar desenganada pelos médicos e Deus restaurar sua saúde através da ministração de determinado medicamento ou realização de cirurgia. Amém? Eu vi uma entrevista com um médico e ele estava falando sobre a questão da cura e do agir de Deus sobre as nossas vidas, né? Deus usa caminhos que podem ser através de um remédio, através da medicina, através de uma cirurgia. E nesse momento, Deus também está operando milagre na sua vida. Então, muitas vezes a pessoa vê uma situação, está numa situação de enfermidade e acha que foi normal, que não houve a mão de Deus naquele instante, que tudo foi, principalmente os ateus, né? Que acham que a medicina ela é avançada, então ela tem recursos para certos tipos de cura, certos tipos de enfermidades para trazer a cura. Realmente, só que tudo isso, irmãos, se não for a vontade de Deus, não acontece. Então nós podemos ver certas situações até banais de pessoas de ter perdido suas vidas de uma maneira considerada banal. Por quê? Ali tem um propósito diante de tudo isso. Deus tem um propósito nas nossas vidas, né? Nós estávamos falando na semana passada sobre a linha, né? O raciocínio que nós temos sobre a vida. Nascer, crescer, envelhecer e morrer, né? Que essa é a lei, vamos dizer assim, da vida natural. Só que se Deus tem um propósito em nossas vidas, que eu tenho vamos dizer, um tempo determinado por Deus aqui nessa terra, isso vai acontecer, porque a soberania de Deus
ela é maior do que a nossa vontade. Ele sabe o que é melhor, ele tem propósito diante dessas situações. Por que que muitas vezes a gente vê situações de cura, a gente vê situações de morte? Às vezes hoje a gente fala muito sobre o câncer, né? Que tem levado muitas vidas, né, à morte. Mas da mesma forma, também temos visto a cura da enfermidade do câncer, né? Eu acredito que muitos de nós conhecem pessoas que foram curadas de um certo tipo de câncer e também, infelizmente, tivemos pessoas ao nosso redor que o câncer chegou a levar à morte, né? Diante de qualquer dessas situações, nós temos que entender que tudo existe um propósito diante do Senhor, amém? Então, aqui no tópico 1, a enfermidade pode ser curada. A cura pode ocorrer, então, de forma milagrosa ou por meio de recurso da medicina. Então, quando nós oramos, né, em questão de cura, né, às vezes Deus usa a mão de médicos, enfermeiros, de um remédio para te trazer a cura, amém? Então, você tem que crer que Deus está agindo de qualquer maneira. A gente não sabe qual é a maneira que Deus está agindo, mas se é para cura, Ele vai te curar, amém? O rei Ezequias, a gente até falou sobre ele na semana passada, o rei Ezequias havia sido informado pelo profeta de que iria morrer, mas essa era apenas uma forma de Deus desenvolver a sua fé. Após sua oração está escrito que ele recebeu de Deus mais 15 anos de vida. Essa história está em Isaías 38, 1, 22, que nós vamos ler. E também em 2 Reis 20, do 1 ao 11, amém? Nós vamos ler do 1 ao 6, amém? Isaías 38, iniciando aqui no verso 1, diz assim: Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. No verso 4, então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. No 6, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Lendo até o 7. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Amém? Então, o rei Ezequias, ele foi avisado pelo profeta, né, que ele morreria, né? Só que através de sua oração, né, o que aconteceu? Deus deu mais 15 anos de vida para o rei. Então, aqui diz que foi uma forma que Deus desenvolveu a fé de quem? De Ezequias, amém? Então, assim como aconteceu com o rei Ezequias, isso pode acontecer conosco. Por isso que muitas vezes que nós estamos passando por algum problema, alguma enfermidade, o que nós fazemos? Nos unimos em oração, né? Para que Deus ouça as nossas orações e tenha misericórdia, né? E aí a decisão é do Senhor, amém? No 2, diz, a enfermidade pode permanecer. Então, a primeira a gente falou sobre a enfermidade pode ser curada. Um exemplo aqui foi o exemplo do rei Ezequias. A enfermidade pode permanecer. Muitas pessoas associam o fato de ter uma doença crônica com falta de fé. Nem sempre a permanência de uma doença é sinal de incredulidade. Deus tem planos perfeitos e às vezes permite determinadas situações para tratar necessidades que desconhecemos. Novamente, podemos observar isso durante as lutas e sofrimento de Jó.
aquela situação que os seus amigos julgavam que ele estava sofrendo um castigo divino por causa de um pecado, por alguma coisa que ele fez, por isso ele estava sofrendo daquele jeito. Então aqui, irmãos, nem sempre a enfermidade é falta de fé. Então tem muita gente que tem isso na cabeça, principalmente assim, você não é crente? Por que então você não se cura? Você não tem fé? Então, assim, isso é até muito sério, porque muitas vezes, como a gente tem falado aqui sobre a enfermidade, luto, muitas vezes essa enfermidade, ela pode permanecer, porque assim é a vontade do Senhor, amém? Podemos ser pessoas íntegras, crentes no Senhor, podemos ter a nossa fé, porém, é da vontade e do desejo do Senhor que essa enfermidade permaneça, porque ele tem um propósito ao redor dessa enfermidade, né? Então, aqui os amigos de Jó, exemplificando a história de Jó, eles achavam que Jó estava daquela forma porque ele tinha algum pecado, eles queriam saber, ficavam tentando descobrir o que ele tinha feito, porque aquilo era um castigo, né, de Deus. A interpretação que faziam dos acontecimentos não era correta ou justa. Então, nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque quando nos deparamos com pessoas enfermas, muitas vezes nós estaremos em oração, estaremos em clamor, mas essa enfermidade vai permanecer. Amém? Porque a soberania de Deus, ela permanece. A nossa vontade não é melhor do que a vontade do Senhor, né? A gente falou muito sobre isso. A gente talvez não entenda, a gente no momento não vai, às vezes não aceita, mas o que temos que fazer é buscar plenamente o Senhor para que a gente possa entender o que está acontecendo, para Deus refrigerar o nosso coração e nos dar o que precisamos, que é paz. Amém? Muitos acreditam que o espinho na carne mencionado por Paulo, continuando aqui na revista, tá? 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, estivesse relacionado com algum tipo de enfermidade. Vamos ler sobre Paulo, quando ele fala do espinho na carne? 2 Coríntios 12, 7 ao 10. Então, continuando aqui na lição. Aprendemos com este testemunho que ele investiu tempo para orar. Depois ele compreendeu que a vontade de Deus era a permanência do espinho. Vamos ler aqui agora, ó. Então, lá em 2 Coríntios 12, 7 e 10 está dizendo assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. No 9, mas ele me disse, o Senhor disse a Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, diz Paulo. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Esse versículo é muito conhecido e é muito forte essa passagem de Paulo, porque algo ali perturbava, ou era uma enfermidade, ou era uma perturbação, algo que tirava a paz de Paulo, né? E ele orou para o Senhor 3 vezes, aqui diz no versículo 8, né? Mas o Senhor respondeu o quê? Que não era necessário que retirasse o espinho na carne, né, de Paulo, que a graça do Senhor era suficiente. E mais, o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Queridos, quando nós passamos por tribulações, por enfermidades, né? Ou por momentos de luto na família, né? Ou pessoas queridas, o que ocorre? Nós, na nossa fraqueza, na nossa intimidade, quando nós estamos mais frágeis
é ali que nós buscamos a presença do Senhor, né? É ali que nós nos fortalecemos no Senhor. Por isso que Paulo diz que quando sou fraco é que sou forte. Quando estou passando por necessidades, fraquezas, insultos, é onde eu me deparo que eu necessito da presença do Senhor. Então, é onde ocorre a nossa intimidade com o Senhor. Então, quando nós estamos passando por essas situações, nós estamos propícios a estar mais perto do Senhor. Temos que estar com o Senhor em momentos felizes, momentos alegres, saber agradecer pela vida, pela saúde, mas quando nós estamos passando por a situação, como Paulo disse aqui na tua palavra, é onde nós buscamos o refrigério, é onde nós buscamos solução. O que hoje tem acontecido nesse mundo, referente ao coronavírus, que é um vírus que veio de repente e assim, parou nações, parou países, e a gente vê que não depende só de medicina, não depende só de dinheiro, não depende de fé, depende do Senhor nas nossas vidas. A fé que eu quero dizer, irmãos, que a gente tem que ter fé sim, mas a vontade de Deus é que prevalece sobre as nossas vidas, né? Nesse momento aqui, Paulo, quando ele diz aqui, ele orou ao Senhor e ele pediu que retirasse o espinho da sua carne. Paulo era um homem de fé, mas o Senhor falou que a graça dele bastava para Paulo, né? Então, o favor imerecido do Senhor era o que bastava para Paulo. E ele diz ainda que quando ele está fraco, né, o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Então é onde nós muitas vezes nos descobrimos espiritualmente falando, né, com o Senhor, descobrimos a nossa vida espiritual, ela cresce, né, através muitas vezes das dores, muitas vezes das fraquezas que temos, amém? Então, continuando na revista aqui, depois Paulo, né, ele compreendeu que a vontade de Deus era a permanência do espinho e finalmente que sua comunhão com Deus e a experiência com a sua graça eram mais importantes que o próprio espinho que o afligia. Então, é interessante que ele sentiu prazer na sua fraqueza por causa do amor de Cristo, e foi este amor que transformou sua fraqueza em força. E esse Deus que operou em Paulo, né, é o mesmo Deus que trata hoje conosco. Quer dizer, muitas vezes nós estamos passando por enfermidades, muitas vezes estamos passando por lutas, e esse Deus que falou com Paulo é o mesmo Deus que fala hoje conosco, fala comigo, fala com você. Então, Paulo descobriu aqui que era muito mais importante o amor de Deus, o amor, a comunhão que ele tinha com o Senhor, era muito maior do que a própria enfermidade, era muito maior do que o próprio espinho que afligia Paulo. Então, nem na hora, nos momentos ruins, nós devemos abandonar a nossa fé, abandonar o Senhor, abandonar tudo que aprendemos do Senhor, amém? Porque ele tem propósitos, ele tem um tratar conosco, né? E cada um ele trata individualmente, amém? O 3 diz assim, a enfermidade pode gerar morte. Então, nós vimos que a enfermidade ela pode ser curada, a enfermidade ela pode permanecer e ela pode o quê? Gerar a morte, né? Aqui diz assim, lidamos muito pouco com a realidade da morte. Apesar de o evangelho nos abrir a porta para uma esperança gloriosa, nunca tratamos bem essa condição humana. O apóstolo Pedro escreveu sua segunda carta consciente da proximidade de sua morte, em 2 Pedro 1,14. Apesar de a morte dele não ter sido fruto de enfermidade, vale considerar que ele aprendeu a lidar bem com a proximidade dela. Pedro ensina que devemos nos preparar para esse evento ou aceitarmos a perda de alguém que amamos, inclusive quando for necessário enfrentar a morte por meio de muito sofrimento. Amém, irmãos?
2 Pedro 1,14 diz assim: porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, que é esse corpo, Pedro dizendo, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Aqui Pedro, ele parecia estar preparado para a morte. E aqui diz que normalmente nós não estamos, né? Mas é claro que a Bíblia nos relata, a Bíblia nos diz que isso vai acontecer com todos nós, né? Então, muitas vezes vai acontecer através de uma enfermidade, com sofrimento, né? Eu estava aqui lembrando, não está citando aqui, mas Estevão foi morto apedrejado, né? Então, irmãos, continuando aqui na revista, apesar da morte dele não ter sido fruto de enfermidade, né, Pedro, vale considerar que ele aprendeu a lidar bem com a proximidade dela. Pedro ensina que devemos nos preparar para esse evento ou aceitarmos a perda de alguém que amamos, inclusive quando for necessário enfrentar a morte por meio de muito sofrimento. Por que Pedro podia falar com naturalidade sobre o assunto, sobre a sua morte? Ele sabia que isso ia acontecer, né? Então ele já esperava, por causa de sua intimidade com Cristo. Então nós devemos ter intimidade com a palavra de Deus, ter intimidade com o Senhor, para que a gente possa aceitar a vontade do Senhor nas nossas vidas, seja ela dolorosa, seja às vezes alguém perto da gente que a gente ama muito, que esteja passando por uma enfermidade, né? Então nós precisamos estarmos preparados para esses momentos. E como que a gente pode estar preparado? Através da intimidade com o Senhor. Quanto mais o Senhor fala ao teu coração, quanto mais você busca a presença do Senhor, mais Ele vai te dar paz e Ele vai fazer o seu coração entender. Amém? Paulo fala ainda de forma mais profunda sobre a sua expectativa da morte, demonstrando que partir e estar com Cristo era algo excelente. Essa palavra está em Filipenses 1:23. Eu vou convidar os irmãos para lemos, para nós encerrarmos nossa aula, Filipenses 1, do 20 ao 23. Queria que vocês estivessem lendo comigo. Diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O 23, ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, a vida de Paulo é um exemplo de como render glória a Cristo, seja pela vida ou pela morte. Então, para ele, não importava, porque, como diz aqui, viver é Cristo. Então, quem vive através dele era Cristo, né? E o morrer é lucro, porque ele estaria com Cristo. Então, ele estaria com o próprio Cristo. Então, irmãos, para a gente poder encerrar aqui essa aula, eu gostaria de estar convidando os irmãos, essas leituras que nós fizemos. Nós podemos ter vários outros exemplos dentro da palavra de Deus, onde trata referente à morte, né, de muitos heróis da fé, né, muitas pessoas também que foram curadas, né, e muitos que permaneceram com a enfermidade e nem por isso deixaram de ter intimidade com o Senhor. Então, o que a gente vê em tudo isso, que a morte, ela faz parte das nossas vidas, isso vai acontecer com todos nós, não sabemos de qual maneira, né, isso são mistérios de Deus, né? E o que nós precisamos é estar realmente com
ligados no Senhor, ligados, conectados com o nosso Deus, para que tudo isso seja de uma maneira mais branda passar por tudo isso, né? Nós sabemos que é muito difícil perdermos um ente querido, sabemos que é muito difícil passar por dores, né? Ninguém deseja a dor para ninguém, ninguém deseja o sofrimento para ninguém, mesmo não sendo pessoas da nossa família. É muito triste vermos pessoas sofrendo. Hoje, as imagens que nós temos visto pelas notícias na televisão são pessoas enfermas enfrentando esse vírus, né, que é o coronavírus. A gente já vê lugares relatando que não tem leito, né, pessoas que faleceram por causa, né, desse vírus. Mas outras coisas também estão acontecendo, né? Hoje nós estamos falando mais disso que está em destaque, mas o câncer tem matado muitas pessoas, né? Outras enfermidades têm matado muitas pessoas, fora, né, o próprio pecado, né, que tem afligido através de assassinatos, né? Feminicídio. Hoje nós estávamos vendo, né, como tem aumentado a violência doméstica, né, esse tempo que as pessoas estão mais em casa. A gente tem o problema da droga também, que tem matado muitas pessoas, matado emocionalmente também, famílias sendo destruídas pela droga, né? A traição também é uma outra enfermidade que emocional, que tem assolado muitas famílias, destruído muitas famílias, né? Então temos temos muitos motivos para estarmos em oração, estarmos clamando pelo nosso Senhor, para a misericórdia dele, pela vontade dele prevalecer, mas que a gente possa pedir e clamar, como assim o rei Ezequias orou e Deus ouviu, né, o seu pranto, né, e cedeu para ele mais 15 anos de vida. Assim também nós sabemos que Deus pode curar, Deus pode livrar, né? Deus pode transformar. A gente sabe que uma pessoa é transformada através de Jesus Cristo. Então, que a gente continue crendo, mesmo diante da calamidade, a gente continue crendo que Deus ele é soberano, que Deus ele é maior e a vontade dele ele é boa, perfeita e agradável. Amém? Que a gente possa refletir sobre isso, né? E que a gente possa levar conforto para as pessoas que não conhecem a Cristo, né? Pessoas que precisam de uma palavra, né, de conforto nesse momento, que estão sofrendo. Que a gente possa clamar por essas vidas, né, em todo o mundo, né? A gente precisa clamar pela nossa nação, né? Para que Deus tenha misericórdia de tudo isso que está acontecendo. Amém? Que a gente continue juntos, tá? Nossas programações, o nosso culto às 18h30, que você esteja conectado conosco, através também das nossas redes sociais, que em nome de Jesus, que a gente possa orar e clamar ao Senhor para que tudo isso passe, amém? Curva as suas cabeças, vamos estar orando para a gente encerrar essa aula. Querido e amado Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero desde já te agradecer pela tua santa palavra, Senhor. Eu quero agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez o Senhor está nos dando conhecimento, Senhor Deus, da tua palavra, e saber que a tua vontade, Senhor Deus, ela é perfeita para as nossas vidas, Senhor. Que a gente possa entender e compreender o seu querer, papai. Que sabemos, meu Pai, que nosso corpo, ele padece, nosso corpo também tem enfermidade, Senhor Deus, mas que o Senhor possa ter misericórdia de todo esse povo que está sofrendo, essas pessoas que estão internadas, Senhor Deus, precisando de tratamento, papai. Pai, que as tuas mãos de poder derrame cura sobre essas vidas, se assim for a tua vontade, Pai. Seja com cada um de nós, Senhor Deus, esteja com cada irmão, cada irmã, papai. Seja também, Senhor Deus, com essas pessoas que estão trabalhando, seja nos hospitais, seja, Pai, em supermercados, farmácias, em todos os outros comércios, Senhor Deus, que ainda está funcionando, Pai. Senhor, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que o teu sangue seja derramado sobre cada vida, papai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a ti, Senhor Deus, para que esse mal cesse, Pai. Que a tua vontade, Senhor Deus,
prevaleça sobre as nossas vidas, meu Pai. Traz o refrigério aos nossos corações, essas pessoas que estão enlutadas, Senhor Deus, que o Seu Espírito Santo, Papai, possa entrar com bálsamo nos corações que estão enlutados, Senhor Deus. Tira o sofrimento dessas pessoas, Papai. Que possamos entender e compreender, Papai, que é um momento, Pai, de estarmos em comunhão com o Senhor, Pai, que nós possamos aprender e crescer espiritualmente falando, Senhor Deus, que a gente possa usufruir desse tempo, Senhor Deus, e estar mais presente com o Senhor, meu Pai. Senhor, que nós precisamos da Tua misericórdia, precisamos do Teu amor, Senhor Deus, necessitamos, Senhor Deus, da Tua presença em nossas vidas, Papai, se não somos consumidos, Senhor Deus, com tanto terror que está acontecendo, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego, Senhor Deus, a vida de cada um nas Tuas mãos, coloco, Senhor Deus, as famílias, Senhor Deus, nas Tuas mãos, Senhor Deus, que a Tua presença, Senhor Deus, permaneça sobre as nossas vidas, fique conosco, Papai, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, irmãos? Muito obrigada, Deus abençoe a todos, tenham um excelente domingo, fiquem com Deus e já nos encontramos novamente, amém? Paz. Deus abençoe. Fique com Deus. Tchau.